Bem, bom dia, meu nome é Sérgio Leitão, eu trabalho no Greenpeace. Eu estava lendo aqui uma frasezinha que diz assim: com os anúncios tomando um quarto da edição, com as amenidades ocupando um quarto do que resta, os jornais não têm espaço. Essa é uma frase do Balzac, o escritor, escrita no final do século XIX. Não sei se mudou muita coisa, não sou, né, tão especializado quanto vocês, mas a impressão que não. E talvez essa impressão de que isso não mudou possa ajudar a gente a pensar e avaliar como é que os jornais cobrem não só a área de clima ou a área de meio ambiente. E eu não consigo enxergar, ao contrário do que o professor Viola colocou, uma mudança tão radical, uma diferença tão radical entre o que a gente faz aqui no Brasil em termos de cobertura com o que se faz fora do Brasil. Eu acho que também tem um espaço onde essas opiniões mais qualificadas sobre a questão de clima e todas essas interfaces que ele colocou, que são todas elas corretíssimas, fica restrita a círculos muito especializados, a círculos de editoria, a círculos de opinião ou algumas matérias exclusivas. Em parte isso ocorre porque nós temos, e aí o setor ambientalista, as ONGs ambientais, os cientistas, tem uma dificuldade muito grande de tornar esse assunto interessante para quem lê. Aí existe uma dificuldade nossa, imensa, que é um pouco refletida nessa bela entrevista que o Caderno Mais da Folha trouxe esse final de semana, do professor Anthony Giddens, onde ele fala justamente uma coisa que eu vou aqui ler. Ele diz o seguinte, ao tratar da questão das mudanças climáticas: muitas questões que parecem apocalípticas, que saem nos jornais e na mídia, são iguais a filmes que as pessoas não conseguem distinguir da realidade. É bem difícil esperar que as pessoas comecem a agir com base nisso. Então nós assustamos as pessoas, nós criamos um terror e nós não conseguimos sair. E isso a mídia reflete uma posição que talvez ela nem consiga se dar conta de uma atitude que muitas vezes gera uma paralisia. E esse é o equilíbrio que a gente ainda não conseguiu encontrar entre informação e um processo de indução à tomada de atitude ou mudança de atitude. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto de equilíbrio que a gente precisa encontrar. E nisso eu não estou me excluindo como Greenpeace ou como cidadão, porque muitas vezes a gente toca o bonde do terror, né? O mundo vai acabar, o mundo vai aquecer, você vai ter que parar de comer carne, você vai ter que desligar o seu carro, ou seja, tudo aquilo que o Humberto Eco, numa frase muito feliz dele, diz que o mundo conseguiu resolver, pelo menos o mundo dito civilizado, ocidentalizado, conseguiu resolver o problema da sujeira, né? A Europa tinha esse problema, né, nos séculos XVIII, XIX, as doenças, porque a sujeira incomodava, mas o mundo não consegue resolver o problema dos resíduos, que tudo isso que a gente está falando no final pode ser sintetizado nisso, porque resolver o problema dos resíduos significa discutir a taxa de conforto. E quem é que está disposto a abrir mão dessa taxa de conforto? O confronto hoje pode ser resumido a quem tem taxa de conforto e quem quer passar a ter taxa de conforto. Esse, por exemplo, é o signo sobre o qual o Brasil rotula todo o seu processo de intervenção nessa discussão, quer dizer que o Brasil precisa, é uma palavrinha muito bonita que o Itamaraty usa, mas o Brasil precisa superar as assimetrias que o separam dos países desenvolvidos. E nisso reside o confronto político, o conflito econômico, o conflito ideológico, né? E o conflito que faz com que essa discussão, inclusive, tenha uma dificuldade muito grande de ser traduzida para o mundo real. Enquanto a gente não superar isso, seja na Suécia, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar, essa discussão vai ter uma dificuldade muito grande de descer para as páginas dos jornais, ou para a mídia eletrônica, ou para os blogs, qualquer das novas tecnologias sobre as quais, ou pelas quais a imprensa se comunica, né? Então eu acho que tem toda uma série de temas interessantes. Agora, tem um discurso que a gente precisa qualificar. E estava me chamando a atenção, espero que o Cláudio Ângelo não esteja aqui, mas eu não vou perco a amizade
dele, semana passada na Folha: sequestro oceânico de CO2 falha em teste. Eu fiquei vibrando, pô, o sequestro falhou, que as vítimas se soltaram, que coisa maravilhosa, né? E isso aqui é a tradução dessa dificuldade imensa que a gente tem, né, de falar com a população. Eu disse até brincando uma vez, né, se é para sequestrar o tal do CO2, chama o PCC, né, que entende desse assunto com muito mais propriedade que qualquer outro num país. Então eu acho que tem um desafio que é nosso, né, de falar para a população. Eu acho que a mídia no Brasil, e aí eu vou fazer um elogio a vocês, nos últimos anos, pelo menos do meu ponto de vista, eu nunca falei tanto, né? Eu nunca tive tanto espaço, eu nunca vi esse tema tão presente, eu nunca vi se falar tanto de Amazônia, eu nunca via, né, com todos os defeitos, né? Não vou fazer, quem sou eu aqui para dizer, né, que a mídia no Brasil não tem pecados, ainda mais com o Luiz Nassif ali do lado, né, que tem sido um crítico quanto mais disso. Mas, ao mesmo tempo, eu também preciso registrar que, com todos os problemas, inclusive com alguns casos teratológicos, que a gente pode aqui até depois mencionar, né, que há um espaço muito maior. Se isso é indução da mídia ou reflexo do interesse da sociedade, aí é um dilema lá, Tostines é mais fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é mais fresquinho, que não me cabe aqui responder. Isso fica para os acadêmicos pesquisarem e analisarem. Mas a impressão que dá, pelo menos o que eu tenho, é que existe muito mais espaço para isso. Existem avenidas a serem percorridas imensas, como, por exemplo, isso que foi colocado pelo professor Viola, que é se precisar e se qualificar melhor essa questão do confronto que o Brasil, por meio do Itamaraty, utiliza de forma muito inteligente, muito hábil, das tais assimetrias, né? Quando a gente, inclusive, não analisa as nossas assimetrias internas, né? A gente fala, nós estamos na cidade talvez mais perversa do Brasil, que é Brasília, pelo menos eu acho assim, é onde mais me salta a desigualdade entre o que é o plano piloto e o nível de salário do funcionalismo público desta cidade, né? E o que é Santa Maria, Samambaia, Brasilândia, onde as gangues de jovens atormentam jovens e com espancamentos, com tiros e tudo mais, e a gente fica falando de assimetria como se a gente fosse um país resolvido. Então eu acho que esse grau do discurso oficial, que tem um quê de hipocrisia muito grande, ele precisaria ficar bem mais, digamos assim, revelado, discutido em questões concretas, porque isso tem a ver com economia, tem a ver com o fato de que o próprio governo sabe muito bem que para ele superar essas assimetrias, na visão do que é essa superação, ele vai precisar desmatar mais a Amazônia, ele vai precisar ocupar mais, ele tem que fazer esse processo de regularização fundiária bancado pelas ideias do Mangabeira Unger, que é, no final, fazer aquilo que foi feito nos anos 70, é mais terra para ser ocupada, para ser distribuída, mais floresta para ser cortada, e que tem uma distância oceânica entre aquilo que o Lula fala da porta para fora, ou seja, quando ele pega o avião e vai para fora, e aquilo que se pratica aqui dentro. Então, eu acho que esse processo de esmiuçar todas essas diferenças, que é para dar uma concretude a essa questão de mudança climática, a gente tem aí uma dificuldade muito grande para vencer, porque, como disse o professor Viola, muitas vezes esse discurso fica no campo da ciência de uma maneira muito fechada, e que a gente precisa, por conta inclusive do próprio trabalho das organizações não governamentais, dentre as quais o Greenpeace, ter uma humildade de saber que nós temos uma barreira de comunicação que precisa ser superada para falar com a população, falar com a população. A gente fala achando que está falando, a população não está entendendo nada. Aquilo que a popular tia Zumira, como a gente chama no Greenpeace, o que a tia Zumira vai entender deste assunto? A tia Zumira não está entendendo nada do que vocês estão falando, essa aqui é a verdade. E a gente acha que está comunicando e ainda fica dizendo que a mídia que não abre espaço, que as pessoas que não